E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. Vamos hoje então para mais um vídeo. E gente, chegou o verão aqui em Porto Alegre. Tá bem quente lá fora, tá? Eu acho que, sei lá, no meu celular tá marcando sensação térmica de 33, mas não é 33 não, gente. Deve estar uns 37, né? Que de calor eu manjo. Mas vamos lá para o nosso vídeo então, gente. Vamos conversar hoje sobre Melodia do Mal, do Jon Ajvide Lindqvist. É um sueco, tem esse nome super difícil aqui. Foi presente do meu amigão, o Rubens, do Ler Vicia, que vocês conhecem muito bem, né? E esse autor aqui, gente, eu li um tempo atrás, agora o ano passado, A Maldição de Domaró. Né? Foi um livro assim que eu adorei. Infelizmente acabei não trazendo vídeo aqui pro canal, deveria ter trazido. E o cara assim virou um querido já para mim. Eu gostei muito daquela leitura. E aí esse ano, esse daqui já estava para a lista de 13 livros de terror para 2025. Tem vídeo aqui no canal, assistam. Então eu já peguei ele, já li. Tem um outro de contos que eu coloquei nessa lista que eu também já terminei. Eu fui lendo em paralelo com esse daqui, que eu gosto de pegar um livro de contos, quando eu pego um calhamaço assim, para ir diversificando, né? Entre outras leituras também. Mas então, gente, eu ainda não sei se eu gostei ou não desse livro. O começo estava maravilhoso, mas depois eu comecei a ficar um pouco desgostosa porque o livro virou um livro de adolescentes. E vocês que me acompanham há um tempo já sabem que eu não curto histórias com adolescentes. Eu acho um porre, não gosto, realmente eu acho muito chato. Adolescente é um ser chato, né, gente? Nós, quando fomos adolescentes, fomos um porre, um saco de ter que aturar, né? Mas faz parte, né? São fases da vida. Então, por isso que eu não gosto. Mas eu realmente não sei, sabe? Eu gostei desse livro, mas ao mesmo tempo, não sei, eu acho que a história tivesse tomado um rumo diferente, tá? Mas então, a gente vai ter aqui no comecinho, que foi assim, sensacional, eu li 100 páginas assim, gente, numa tacada só, de tão interessante que tava. A gente vai ter um casal aqui, vai ser a Laila e o Leonard, né? Então, o Leonard, o começo ali, as primeiras páginas, é ele indo para uma floresta perto da casa deles, indo pegar cogumelos, porque era época de cogumelo e tal, e ele se embrenhou no meio do mato. E ele encontra, gente, no mato, uma criança envolta num saco plástico. E ele pega aquele bebê e leva para casa, né? E a mulher fica ali, o que a gente vai fazer e não sei o que, né? Vamos entregar para as autoridades. Só que essa criança, lá na floresta mesmo, antes dele levar para casa, na verdade, a criança não chora, não faz barulho algum. Mas, gente, a criança solta melodias pela boca, por isso que é Melodia do Mal. É como se a criança soltasse notas musicais, mas de uma perfeição assim incrível. E o cara é músico, ele faz que nem o Charles do Dois Homens e Meio, ele faz musiquinhas para comercial, vinheta, esse tipo de coisa. Então ele, como sendo já do mundo da música, ele fica encantado com esse bebê, né? É uma criança de algumas semanas, dias. Então ele leva para casa. E ele tem, gente, a brilhante ideia de trancar essa criança no porão. Porque ele vai estimulando esse bebê a cada vez, assim, soltar mais essa melodia. E o neném não faz barulho, gente, é uma criança, assim, que parece que é muda. A não ser quando solta essas notas musicais, né? E ele fica encantado com aquilo, né? E a família deles, como é que é, né? São os dois, então, um casal, que eles têm um filho, é uma família bem desajustada. O filho é aquele filho que dá muito problema, já saiu de casa, mas está sempre envolvido com problemas, com prisões. É um delinquente juvenil, né?
apesar de já ter passado. Eu acho que o cara deve ter uns 20 e tantos anos. E o casal também já passou por muitos problemas, traições, violência. Então eles se toleram e olhe lá, né? Na verdade, eles meio que gostariam de estar separados, mas enfim, né? As circunstâncias da vida fazem com que eles continuem casados e praticamente se odiando, né? Eles têm muito rancor um do outro e com esse filho problemático. E o cara então resolve manter essa criança no porão e ele vai estimulando esse bebê sempre com música clássica. Então ele proíbe a mulher, a Layla, de falar com a criança. A mulher não pode falar, não pode pegar, não pode ter contato com esse bebê. Ele fica lá no porão, o cara tá encantado com esse nenê, ele ainda não sabe o que vai fazer. Eu sei que ele não quer entregar para ninguém, ele quer manter o bebê no porão. E aí tu pensa, cara, como é que essa criança vai crescer num porão dentro de casa? Nem o filho sabe. Eles escondem até do filho quando ele vai lá visitar, pedir dinheiro, na verdade extorquir dinheiro do pai. Nem o cara, nem o guri sabe da existência desse bebê. E assim a criança vai crescendo, gente. A mulher acaba tendo ali um contato, dando papinha de nenê para o bebê, dando leite, né? A mulher vai se afeiçoando a essa criança, o cara também. Então ele começa a ensinar música para o bebê, começa a ensinar a falar, né? Tentar ensinar alguma coisa para essa criança. A mulher, a Layla, tenta fazer isso, mas é mais fácil a criança datilografar do que falar, né? Até que um dia o Jerry, que é o filho deles, acaba descobrindo, porque a criança já está até caminhando e não tem como tu esconder uma criança, né, dentro de casa, de pessoas que pelo menos vão na tua casa, né? Então o filho acaba sabendo, extorque o pai mais uma vez para não falar nada da existência desse bebê. E o cara, o Leonard, ele inventa uma história conforme a guriazinha vai crescendo. Nem nome essa criança tem, gente, para ver. Olha no que isso vai acabar virando. Só pode dar problema futuramente, óbvio. Porque nem nome eles dão para a criancinha. O cara chama ela de pequenina. E a criança vai crescendo, caminhando, já vai entendendo as coisas. Então ele inventa para ela, para a pequenina, que ela não pode ir para a rua, porque os adultos, as pessoas grandes, né, que existem lá fora, se alimentam das crianças, das pequeninas. E a guriazinha, ela fica assim, ela cria um pavor de ir para a rua, que ela realmente ela não sai de dentro de casa, né? Então, às vezes a Layla, quando o cara vai viajar, a Layla tenta levar ela para a rua, mas a guriazinha entra em desespero, tem crise de pânico, porque tem medo que as pessoas grandes devorem ela. Enfim, é nessa toada que essa criança vai sendo criada. Olha só. Até que chega um momento ali, né, já finalizando esse primeiro capítulo, lá pela página acho que 200, mais ou menos, acontece uma grande desgraça, porque, óbvio, não vai dar coisa boa dessa história, né? E o Jerry acaba adotando a pequenina, né? Nisso, gente, a guria já tá ali com uns 9 anos de idade. E o Jerry passa por muita coisa também, umas violência, humilhação lá com as gangues que ele tá envolvido. Então tem muita coisa acontecendo no livro também nessa primeira parte, né? E o Jerry, ele acaba assim meio quebrantado pela vida, pelas coisas que ele passa, né? E ele, na verdade, a única pessoa que ele tem apego é pela criança. Incrivelmente, ele ainda tem um certo amor pela pequenina. E ele chama ela então de Terrence, né? Terrence, T-H-E-R-E, Terrence, com S no final, né? Tô falando isso pra vocês porque vai surgir uma outra personagem que vai ter tudo a ver com esse nome também. Então ele adota essa criança no mesmo esquema, escondendo, né? Se mudando da onde ele mora para poder ter um pouco mais de liberdade com ela, para poderem sair e ir para a rua pelo menos. Então a guria vai aos poucos perdendo esse medo do mundo lá fora, das pessoas grandes, né?
e ele vai morar num bairro bem afastado, onde quase não circulam pessoas pelas ruas, né? Ele ganha vida ali jogando pôquer online, vai tentando ensinar alguma coisa de internet para Teresa. Ela acaba ficando bem viciadinha em computador, então aí mais uma coisa que tu vai ver que não vai dar certo. Ela passa o tempo todo na internet, né? E essa guria aqui no começo ali a gente já vê, não vou falar para vocês tudo direitinho, não vou dar spoilers, né? Mas ela é uma criança muito violenta, perigosa, né? Então, assim, como personagem, gente, é uma criança assim que a gente tem aversão a ela, sabe? Ela é esquisita, ela é quieta, ela não fala, ela não demonstra sentimentos, meio que é uma psicopata, pode-se dizer assim. Não vou sair aí distribuindo diagnóstico, né? Quem faz isso é a doutora Ana Beatriz, que sai aí diagnosticando todo mundo à torta e à direita. Basta ela olhar uma pessoa na televisão, isso daí é borderline, isso daí é bipolar. Enfim, eu gosto muito dela, tá? Mas realmente, aquela mulher ali, pra ela, todo mundo tem um problema. As pessoas não são simplesmente más ou mau caráter, não. Tem que ter alguma síndrome, alguma coisa, mas enfim, né? Mas a gente vê que essa guria aqui, ela é esquisita, né? Então, ela já nasceu com algum problema e pela criação, aquilo ali se intensifica, né? Então é uma personagem que, gente, apesar de ser uma criança lindinha, fofinha, bonitinha, a gente não gosta dela, sabe? Dá vontade assim, guria, não chega perto de mim, sabe? Mesmo sendo uma criancinha, né? Desde nenê, né? Então eles vão morar nesse lugar aí afastado, ela começa a ficar muito tempo na internet, o Jerry toca violão, começa a compor umas músicas com ela, a guria começa a cantar fantasticamente, sabe? Uma voz incrível, né? Já nasceu assim, né? Com um dom muito especial. E aí a gente encerra esse capítulo e vai para um outro, que é de uma outra criança, uma outra menina. Também, mais uma personagem que a gente tem aversão. E aí, claro, vai se juntar a fome com a vontade de comer, como vocês podem imaginar. Aí essa próxima personagem vai ser a Teresa. Por isso que eu falei para vocês dos dois nomes, a Teresa e a Teresa, né? Então a gente tem aqui a Teresa também, a vida dela desde pequena, né? Ela mora ali na Suécia também, bem esquisitinha, desde pequena, uma criança muito violenta. E assim, ele pegou essa Teresa, a personagem, gente, é como se ele tivesse tirado da história da Maldição de Domar e colocado aqui, porque lá tem uma criança que ela é muito violenta na Maldição de Domar. É uma criança muito violenta que brinca com colares de contas. E aqui essa criança faz a mesma coisa. Então eu não entendi se existe algum link aí que eu não captei, né? Não sou especialista em John Arvide, né? Mas é praticamente a mesma personagem. Aqui é uma criança violenta que tem colares de contas. Então ela faz colarzinhos de contas de plástico colorida, né? Igual outro livro. E sai distribuindo para a família toda. E também é uma criança introspectiva, é uma criança que vive sozinha, não tem muito contato com as pessoas, não se abre, é uma criança que se irrita muito fácil. E aí a gente vai tendo então nesse outro capítulo o crescimento da Teresa, né? Que se torna daí na adolescência o patinho feio da escola, né? Então ela até não sofre bullying assim, sabe? Mas os jovens ali não gostam muito dela e realmente a gente tem uma certa aversão por essa Teresa também. Uma adolescente assim que também, sabe, nisso ele fez muito bem essas duas personagens, porque a gente tem uma vontade de ter um certo afastamento dessas duas, sabe? Elas causam assim uma estranheza na gente, né? Sem saber explicar muito bem o que é. Mas é isso. Né? Então a Teresa vai crescendo, a gente vai vendo a adolescência dela, ela tem um único amigo ali que acaba se mudando, tendo namorada, e ela acaba ficando sozinha, isolada, né? E não tem aquele convívio bacana com a família, é a esquisitona, né? Vocês entendem. E aí, gente, a história das duas vai começar a se juntar.
Porque a Teresa, conforme ela vai vivendo e se abrindo mais para o mundo, ela acaba se transformando numa estrela da música, gente. Apesar de ser toda esquisita, ela acaba participando desse programa Ídolo, sabe? E ela não passa para as finais porque ela não tem traquejo. Ela, claro, é uma criança esquisita, estranha, uma adolescente já com 13 anos aqui. Mas a voz dela é incrível. Então, assim, ela tem um talento, mas ela não tem um comportamento adequado para ser uma artista, vir a se tornar uma estrela. Mas olha, pela internet ela acaba fazendo muito sucesso, sabe? Ela estoura, assim, vira uma baita de uma cantora com milhões de visualizações em uma semana. E a Teresa fica, assim, obcecada pela Teresa. Fica fã e quer saber quem é e tudo, e as duas acabam se conhecendo, né? Então elas começam, a Teresa começa a ir todo final de semana para casa da Teresa. Elas começam a se envolver ali com um agente do mundo da música, que vai acontecer aqui uma cena que eu acho completamente dispensável de violência, assim, um abuso com a adolescente, com a Teresa, tá? Não sou ninguém para estar censurando o livro, mas eu acho que não precisava, sabe? É uma cena bem nojenta, assim, de ler, de ter que ler. Mas enfim, né, que esse agente acaba fazendo, mas ele vai pagar muito caro por isso. E aí, gente, no andar da carruagem, a Teresa acaba sendo, então, essa grande estrela da música da internet. Ela acaba formando um séquito de meninas, todas com problemas também, né? Porque é aquela coisa, né, gente? Não são os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Então, essas meninas começam a visitar a Teresa começa a ficar enciumada, aí a gente vai ter depois um capítulo todo dessa adolescência da Teresa. Ela entra em depressão por causa da Teresa, que não está dando atenção para ela começa a tomar muitos remédios, ela passa uma grande humilhação no colégio dela, e bem aquela coisa de adolescente. Acho que foi por isso que eu já não estava gostando muito da história, porque assim, eu já estava de saco cheio da Teresa, sério. E aí o livro fica focado muito nas duas. Eu queria, como no começo, mais coisas acontecendo, mais personagens, outros núcleos dentro da história. Porque fica muito aquelas duas adolescentes que a gente tem aversão, que a gente sente estranheza. Então até vou ler um pedacinho aqui para vocês terem ideia de como que é a Teresa. Olha só. Os pais de Teresa tinham começado a sentir medo dela. Conforme ela vai tendo um contato maior com a Teresa, ela vai cada vez ficando mais esquisita, mais sombria, tá? Então aqui, os pais de Teresa tinham começado a sentir medo dela. Não era possível saber ou identificar com precisão algo definido com base no que ela dizia ou executava. Mas havia em volta dela uma espécie de brilho, uma aura negra que fazia com que todos se sentissem desconfortáveis, assim que ela entrava no mesmo cômodo da casa. Então, assim, isso que os pais sentem é o que a gente sente lendo o livro por essas duas também. E, gente, eu já trabalhei com uma pessoa assim. Eu tive uma colega de trabalho, claro, nós, colegas, a gente, né, não tínhamos medo dela. Mas, gente, é uma pessoa que entrava na sala, já causava desconforto. Parecia que existia uma nuvem negra acompanhando a pessoa, sabe? Era mal educada, mal-humorada, sempre de mal com a vida, sabe? Vocês já devem ter conhecido alguém assim. E é muito ruim conviver, ser obrigado a conviver com uma pessoa assim. Então a Teresa é essa adolescente. Eu acho que isso que começou a me cansar. Tipo assim, eu até anotei numa parte aqui, que adolescente chata. Tô de saco cheio da Teresa, sabe? Mas então, gente, elas vão se enfronhando cada vez mais nesse séquito dessas meninas desajustadas, nessas meninas com problemas. A gente vai ter aqui uma boa inspiração do Dr. Sono, do King. Vocês lembram que tinha um grupo que pegava o shine das crianças, aquele
aquele brilho, aquela, né, o dom das crianças, aqui vai ser mais ou menos isso também, gente. Esse séquito acaba cometendo barbaridades, a gente vai ter assim um final hecatômbico dessas meninas pegando também algo das pessoas. Porque a Therese, ela é muito esquisita, ela começa a ensinar para essas meninas umas coisas assim tenebrosas, sabe, de bem numa mentezinha bem psicopata mesmo, sabe? E é nisso, é mais ou menos isso toda a história, tá, gente? É o envolvimento dessas duas, elas ficando cada vez mais violentas, então assim, elas não saem barbarizando na rua, mas elas cometem pequenos crimes pesados, né? E a Teresa fica obcecada por aquilo ali e pela Therese cada vez mais, né? Então a gente vai ter um final assim bem fantástico, assim, incrível. E essas meninas todas completamente parece coisa de seita mesmo, sabe, gente? Quando as pessoas ficam assim cegas, que o líder manda e todo mundo obedece sem um debate, sem ter o contraditório, não, é ouvir e fazer. É isso que a Therese acaba fazendo, tá? Então, realmente, tá? Não sei se eu gostei ou não desse livro, gente. Ele estava muito bom no começo, mas aí começou essa Teresa aqui, eu acho que estragou tudo. Realmente, a personagem é muito chata, nojenta, não gostei. Mas, né, que contribuiu para a história andar, né? São as duas protagonistas, na verdade, né? E é isso então, pessoal, tá? Fica a dica, é um livrão grande. Eu não vou dizer que é um livro ruim, mas eu acho que poderia ser melhor se não tivesse toda essa carga adolescente que ele acaba tendo, tá? Uma coisa que eu não falei pra vocês, né? Sentem o dedo no likeão, deixem comentários, que isso ajuda demais o vídeo aqui. E nos vemos no próximo.